Se tem uma coisa que não dá para negar é que algumas pessoas simplesmente não sabem como respeitar a natureza e acabam se metendo em enrascadas com animais perigosos. Seja por pura falta de noção ou por achar que pode controlar a fera, o fato é que nem sempre as coisas saem como planejado e o resultado é quase sempre catastrófico. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje, então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Dois turistas indianos acharam que seria uma boa ideia provocar um elefante no meio da selva, só para ver o que aconteceria. Eles gritavam, batiam palmas e faziam de tudo para chamar a atenção do animal, tentando fazê-lo correr atrás deles. No começo, o elefante só observava, claramente incomodado, mas depois de tanta insistência, ele decidiu entrar na brincadeira, do jeito dele. Com um movimento rápido, começou a avançar na direção dos dois. Sem outra opção, os turistas saíram correndo o mais rápido que puderam, enquanto o elefante acelerava atrás deles. A sorte foi que depois de alguns segundos de perseguição, o animal perdeu o interesse e parou. Mas mesmo assim, eles insistiam em voltar a provocar o pobre elefante. Alimentar animais selvagens pode parecer um gesto inofensivo, mas na verdade é um grande erro. Infelizmente, algumas pessoas só percebem isso depois de sofrerem as consequências, como foi o caso de uma mulher que, ao avistar um coiote na estrada, achou que seria uma boa ideia descer do carro para alimentá-lo. Ela se aproximou com um pedaço de maçã na mão, achando que o animal aceitaria o presente de forma tranquila, mas a natureza não funciona assim. O coiote, sem entender que aquela mão não fazia parte do lanche, avançou rápido e mordeu não só a maçã, mas também os dedos da mulher. O resultado foi uma mordida feia e uma visita imediata ao hospital. Além da dor e do risco de infecção, esse tipo de comportamento humano gera um problema muito maior. Quando alguém alimenta um animal selvagem, ensina a ele que pode conseguir comida fácil se chegar perto das pessoas. Isso pode fazer com que o animal perca o medo natural dos humanos e passe a se aproximar cada vez mais, o que pode terminar em ataques, acidentes e até a morte do próprio animal. Em muitos casos, quando um animal selvagem começa a interagir demais com os humanos e oferece riscos, ele precisa ser abatido pelas autoridades. Isso acontece porque uma vez que ele aprende a se aproximar das pessoas, não há como garantir que não tentará conseguir comida de maneira mais agressiva no futuro. A mensagem aqui é clara: nunca alimente animais selvagens. Eles não precisam da nossa comida e muito menos da nossa aproximação. O melhor que qualquer pessoa pode fazer ao ver um coiote, um urso ou qualquer outro animal na estrada é simplesmente deixá-lo seguir o seu caminho. Algumas pessoas acham que todos os animais são como cachorros. Só porque estão quietos significa que querem carinho. Foi exatamente esse erro que um homem cometeu ao tentar interagir com uma tartaruga mordedora. Ele a viu na traseira de uma caminhonete e, sem pensar duas vezes, decidiu se aproximar. Em vez de respeitar o espaço do animal, ele esticou a mão tentando fazer carinho na tartaruga como se fosse um pet. Mas desde o início, a tartaruga já estava deixando claro que não queria ninguém por perto. Ela encolheu o corpo, recuou ligeiramente e até abriu a boca. Um aviso clássico de que não estava para brincadeira. Só que o homem ignorou todos esses sinais e pagou o preço. Look at him, boy. That's something swelling up. Oh! Darn! No momento em que sua mão chegou perto demais, a tartaruga avançou e mordeu com força. E não foi uma mordida qualquer. A tartaruga mordedora tem uma das mandíbulas mais poderosas entre os répteis de água doce, e sua mordida pode cortar até ossos pequenos. O homem levou um susto enorme e ainda ouviu um "eu te disse" do seu amigo que estava ao seu lado. A tartaruga mordedora é um dos répteis mais temperamentais que existem. Natural da América do Norte, ela prefere águas paradas, como lagos e pântanos, e raramente sai para terra firme sem motivo. Seu casco áspero e escuro a faz parecer uma pedra submersa, e sua cabeça robusta, com um bico afiado, dá a dica de que não é um animal que gosta de contato. Apesar do nome, essa tartaruga não ataca sem motivo, mas se sentir que está em perigo, reage rápido e com força. Esse caso serve como um aviso importante. Nem todo animal quer ser tocado. Respeitar a natureza significa entender que alguns bichos não foram feitos para a interação.
Cuidar de animais selvagens exige experiência, respeito e, acima de tudo, muita cautela. Mas às vezes nem os tratadores mais experientes estão livres de sustos. Foi o que aconteceu com um funcionário de um zoológico que quase perdeu a vida ao alimentar um hipopótamo. Tudo parecia normal quando ele entrou no recinto para deixar a comida, mas por algum motivo o hipopótamo não gostou da presença dele naquele momento e ficou agressivo. O enorme animal virou na direção do tratador e em questão de segundos começou a correr atrás dele. Para quem não sabe, um hipopótamo pode parecer pesado e desajeitado, mas é incrivelmente rápido, chegando a atingir até 30 km por hora. O tratador tentou fugir, mas acabou tropeçando e caindo no chão. Com o hipopótamo se aproximando rapidamente, a situação parecia desesperadora. Ele conseguiu se recuperar, levantar e, sem muitas opções, pegou um pedaço de pau para tentar se defender. O hipopótamo ainda investiu mais uma vez, abrindo sua imensa boca, mas o tratador conseguiu manter distância o suficiente para evitar o pior. Felizmente, ele conseguiu sair do local antes que o animal avançasse novamente. Apesar do susto, saiu sem ferimentos graves, mas certamente nunca mais subestimou a imprevisibilidade de um hipopótamo. Esses animais podem parecer tranquilos quando estão parados, mas são dos bichos mais perigosos do mundo. São extremamente territorialistas e possuem mandíbulas tão poderosas que podem partir um barco ao meio. Muitos acidentes acontecem porque as pessoas subestimam a natureza agressiva dos hipopótamos, mas qualquer um que tenha vivido um momento como esse sabe que é melhor manter distância. Como você já deve ter percebido, algumas pessoas simplesmente não conseguem ver um animal sem querer tocar nele. Foi exatamente o que aconteceu com um homem que, ao avistar um porco-espinho na mata, resolveu pegar o bicho pela cauda, achando que seria uma boa ideia. Ele ignorou completamente o fato de que porcos-espinhos são conhecidos por seus espinhos afiados, que servem como defesa natural contra predadores. Mas, para a surpresa dele, o problema nem foram os espinhos. Assim que o homem puxou o animal pelo rabo, o porco-espinho se virou rapidamente e mordeu sua mão sem hesitar. Oh my goodness, I've got to see this. I've got to see this. Oh my god, it's so cute. God, I got... A mordida não foi grave o suficiente para causar um ferimento sério, mas foi doloroso bastante para deixar claro que ele tinha cometido um erro. Ainda assim, tentando disfarçar o constrangimento, ele apenas deu um sorrisinho, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro devia estar se perguntando por que teve essa brilhante ideia. Muita gente não sabe, mas além dos espinhos, os porcos-espinhos também mordem quando se sentem ameaçados. E como qualquer animal selvagem, eles não gostam de ser manipulados por humanos. Então, fica a dica: porcos-espinhos não são bichinhos fofos para pegar no colo. Melhor admirar de longe e deixar que eles sigam seu caminho sem interferência. Não é todo dia que se vê um grupo de alces andando livremente por uma praça. Então, quando várias dessas enormes criaturas apareceram em um espaço urbano, rapidamente chamaram a atenção. Ninguém sabia exatamente o motivo de eles estarem ali, mas como sempre, um grupo de pessoas se reuniu para observar e filmar a cena. Até então, tudo estava tranquilo. Os alces pareciam indiferentes à presença dos humanos, apenas caminhando e pastando calmamente. Mas quem conhece esses animais sabe que eles podem mudar de humor em um piscar de olhos. E foi isso que aconteceu. Um dos alces começou a demonstrar sinais claros de irritação, abaixando a cabeça e mexendo os chifres de forma ameaçadora, indicando que não queria ninguém por perto. Apesar desse aviso, um senhor desatento decidiu passar muito perto do animal, como se nada estivesse acontecendo. A reação foi imediata. O alce não pensou duas vezes e deu uma chifrada forte, jogando o homem no chão. Foi um susto e tanto, mas, por sorte, ele se levantou rapidamente e saiu sem ferimentos, apenas com uma bela história para contar. Alces podem parecer pacíficos, mas são territorialistas e imprevisíveis. Eles podem chegar a mais de 2 metros de altura e pesar quase meia tonelada, sem falar nos chifres enormes que usam para se defender. O melhor a se fazer ao encontrar um alce selvagem é manter distância e respeitar seu espaço.
Ursos podem parecer fofinhos, mas na vida real eles são dos animais mais perigosos da natureza. E se tem um que merece respeito absoluto é o urso polar. Um explorador descobriu isso da pior maneira quando um desses gigantes tentou invadir seu abrigo móvel no meio do Ártico. A ideia do homem era observar de perto os ursos em seu habitat natural, entender seu comportamento e documentar tudo, mas ele não imaginava que viraria o próprio objeto de estudo para o animal. Um urso polar que estava ali perto viu a estrutura onde estava o homem e foi direto até ele. Com um olfato milhares de vezes mais potente que de um ser humano, o urso foi farejando cada canto da estrutura até encontrar a parte mais vulnerável. Com calma assustadora, começou a testar a resistência da estrutura, empurrando e mordendo, tentando encontrar um jeito de entrar. A situação ficou cada vez mais tensa à medida que o explorador via a força do animal em ação. Em certo momento, ele percebeu que o urso estava pressionando seu peso contra a estrutura, tentando se espremer por qualquer abertura. O abrigo começou a ceder levemente e a tensão aumentou. O homem estava cara a cara com um dos poucos animais que realmente veem humanos como comida. Felizmente, o abrigo resistiu e depois de um tempo investigando, o urso desistiu e foi embora. Mas a experiência foi um lembrete claro de que na natureza não há espaço para erros. Ursos polares são predadores formidáveis e estar no mesmo ambiente que ele significa sempre respeitar seu poder e nunca subestimar a fome de um gigante do gelo. Uma família em busca da foto perfeita acabou aprendendo da pior maneira que jacarés não são bichinhos de estimação. Durante um passeio, eles avistaram um jacaré que parecia tranquilo, imóvel, como se não se importasse com a presença de humanos. Achando que o animal era manso ou estava acostumado com pessoas, eles decidiram se aproximar para tirar uma foto bem de perto. No início, tudo parecia seguro. O jacaré continuava parado e a família começou a posar para o registro. Mas foi aí que uma das mulheres do grupo chegou e também tocou no animal. No mesmo instante, o jacaré reagiu, agarrando o braço dela com uma mordida rápida e forte. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar e correr. Quantas vezes ainda vamos ver gente tentando fazer carinho em animais selvagens como se fossem bichinhos de pelúcia? Jacarés, ursos, cobras, hipopótamos, todos esses casos mostram que a natureza não brinca. Por mais que algumas pessoas insistam em se aproximar, a verdade é simples: animais selvagens não estão ali para selfies ou cafunés. O pessoal que estava nesse carro viveu uma cena digna de Jurassic Park. Enquanto dirigiam por uma estrada cercada por mata fechada, de repente um enorme casuar surgiu e começou a persegui-los. O motorista acelerou, mas o animal não parecia disposto a desistir tão fácil. Com suas poderosas pernas, ele correu atrás do veículo a uma velocidade impressionante, tornando a situação ainda mais tensa. Para quem não sabe, o casuar é uma das aves mais perigosas do mundo. Encontrado na Austrália e Papua Nova Guiné, ele pode ultrapassar 1,80 m de altura e pesar mais de 70 quilos. Apesar de lembrar um avestruz, esse pássaro tem um diferencial assustador: garras afiadas que chegam a 10 centímetros de comprimento. Quando se sente ameaçado, ele pode atacar com chutes poderosos, capazes de derrubar e até matar um ser humano. Felizmente, o carro conseguiu se distanciar e o casuar desistiu da perseguição, voltando para a floresta. Mas essa experiência foi um lembrete de que os casuares não querem companhia. Um grupo de ciclistas estava curtindo um passeio tranquilo pela natureza quando avistou um cavalo pelo caminho. Tudo parecia uma cena perfeita, até que um dos ciclistas resolveu interagir com o animal. Talvez tenha achado que o cavalo era dócil ou que aceitaria carinho sem problemas, mas em vez de um momento amigável, ele acabou levando uma mordida. Por sorte, o ferimento não foi grave, mas é sempre bom procurar um hospital imediatamente. Uma mordida de cavalo pode não parecer tão preocupante à primeira vista, mas nunca se sabe o que pode causar.
Se tem uma coisa que todo mundo sabe sobre cobras venenosas é que elas não são exatamente fãs de carinho, mas tem gente que insiste em desafiar o óbvio, como foi o caso desse encantador de cobras que achou que tinha total controle sobre o bicho, até que a cobra decidiu que não estava no clima. Durante uma apresentação, ele manipulava a serpente com toda a confiança do mundo, exibindo seus truques para impressionar quem estava por perto, mas a cobra, claramente sem paciência para o show, deu um bote certeiro, bem no rosto dele. Okay. O resultado? Nenhuma lesão grave, mas um baita susto e uma vergonha que ele provavelmente vai carregar para sempre. O cara ficou completamente desnorteado, sem saber se continuava a apresentação ou saía correndo dali. Moral da história: nunca subestime um animal. Enquanto escalava uma das trilhas mais desafiadoras de uma montanha, um montanhista se deparou com uma situação que quase não teve como acreditar. Ao passar por um caminho estreito, ele se deparou com um leão da montanha, o que gerou uma tensão imediata. O animal, grande e imponente, começou a correr de um lado para o outro, saltando e demonstrando claramente que estava curioso ou talvez ameaçado. O montanhista, ciente do perigo, permaneceu imóvel. Ele sabia que em situações como essa, o mais importante era não fazer movimentos bruscos para não provocar uma reação agressiva do felino. Ao invés de tentar se defender ou fugir, ele apenas observava o leão, que ainda continuava se movendo rapidamente de um lado para o outro, analisando sua possível presa. O leão da montanha, também conhecido como puma, é um felino solitário e territorial, encontrado em diversos habitats, desde florestas até regiões montanhosas. Predador ágil, ele caça principalmente cervos, mas também se alimenta de pequenos mamíferos. Embora seja um animal adaptável e evite confronto com humanos, ele pode se tornar agressivo se se sentir ameaçado ou encurralado, tornando encontros com ele perigosos, especialmente quando não se mantém a distância necessária. Por sorte, no final o leão simplesmente foi embora e o aventureiro pôde continuar sua jornada. Bem, se é que ele teve vontade de continuar depois de um encontro desses. Enquanto um grupo de mergulhadores explorava as águas cristalinas do mar, algo inesperado aconteceu. Uma cobra marinha se aproximou deles, movendo de maneira rápida e intensa, especialmente em direção a um dos mergulhadores. Inicialmente, a atitude do animal parecia agressiva, e o mergulhador ficou imóvel, tentando não demonstrar medo. Que parecia um ataque iminente, logo se revelou um comportamento incomum, mas explicável. Pesquisas recentes revelaram que esse tipo de interação pode ocorrer devido a um erro de identificação. Durante o período de acasalamento, as cobras marinhas, particularmente os machos, podem demonstrar comportamentos de cortejo, como se aproximar de humanos de forma repentina e até atacar, acreditando que estão diante de uma fêmea. Sim, é isso mesmo. Os machos podem confundir os mergulhadores como parceiras. Esses ataques não são realmente agressões, mas sim respostas erradas a comportamentos que os machos interpretam como sinais de acasalamento. O mergulhador, ao tentar nadar para longe, pode ter desencadeado ainda mais a perseguição do animal, que confunde o movimento com a fuga de uma fêmea ou a competição com outro macho. Felizmente, o mergulhador seguiu a recomendação, permaneceu tranquilo e não reagiu agressivamente, o que fez com que a cobra eventualmente perdesse o interesse e se afastasse. Esses incidentes são raros, mas especialistas alertam para o comportamento das cobras marinhas, que apesar de altamente venenosas, são na maioria das vezes animais pacíficos e na maioria dos encontros não causam danos. Um homem, vendo um ouriço, teve a brilhante ideia de aproximá-lo de seu rosto, pensando que o animalzinho era dócil e inofensivo. O ouriço, que parecia fofo e amigável, logo demonstrou que não estava nada feliz com a aproximação. Em um movimento rápido e inesperado, o animal mordeu o homem, que por sorte não sofreu danos sérios, mas certamente levou um baita susto. O homem, assustado com a mordida, rapidamente soltou o ouriço e se afastou, provavelmente aliviado por ter se livrado de uma situação desconfortável.
O ouriço, um mamífero da família Erinaceae, é conhecido por seu comportamento mais reservado e sua defesa natural, os espinhos. Eles não costumam atacar a menos que se sintam ameaçados, e mesmo assim a defesa é geralmente uma mordida ou o uso de seus espinhos, que são uma ótima forma de se proteger. Em vez de agressão, os ouriços preferem se esconder e se enrolar em uma bola quando se sentem em perigo. Apesar de parecerem fofos, esses animais devem ser tratados com respeito, pois como o homem aprendeu da maneira mais difícil, um gesto imprudente pode resultar em uma mordida desconfortável. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.